Se você me acompanha há algum tempo aqui nos nossos editoriais, você já deve saber que é comum eu tecer críticas à atuação tendenciosa da imprensa. Se você pegar o atual governo, o governo PT, tem jornal, tem veículo de imprensa que atua hoje como se fosse um órgão do próprio governo, dizendo aquilo que o governo quer que seja dito. Não obstante, você viu trechos de matéria da Globo, da CNN, da G1 e da CNN que eu coloquei aqui para vocês, onde os jornalistas falaram abertamente que o ministro pediu para que eles continuassem falando do caso das joias do Bolsonaro e não falassem dos escândalos que acontecem no governo Lula. Vocês viram isso acontecer. E eu tenho certeza que vocês acompanharam notícias como essas aqui, ó. Joias. Confissão de Mauro Cid apontará Bolsonaro como mandante, diz revista. Essa matéria é do UOL. Globo. Mauro Cid negocia confissão parcial com a PF. O objetivo é reduzir penas e aí o que eles querem? Denunciar Bolsonaro. CNN. Cid fará confissão e admitirá ordem de Bolsonaro, diz advogado à CNN. Pois é. Por que eu quis trazer essas matérias aqui e discutir com você? Todas as matérias estão cumprindo os pedidos do ministro Lula. Falem do Bolsonaro e incriminem o Bolsonaro, coloquem ele na cena do crime, como se ele fosse o mandante da tal das joias. Vamos entender que esse caso das joias é um caso que eu já teci com vocês, eu já discuti com vocês com relação à ilegalidade, com relação à imoralidade. Quem assistiu viu os meus pontos de vista sobre esse caso das joias. Só que a questão das joias do Bolsonaro, ditas pela imprensa, é uma questão muito mais política do que jurídica. Eles precisam criar a narrativa perfeita para incriminar Bolsonaro. Só que já perceberam que isso não vai dar certo. Por que perceberam que isso não vai dar certo? Lá nos Estados Unidos, que é um país politicamente parecido com o Brasil, tá? Politicamente. O Trump foi fichado e tirou uma foto. E um dia essa foto rendeu 35 milhões de reais para a campanha do Trump. E aí, o Michel Temer, que hoje é um dos políticos, digamos, uma grande representação, ex-presidente, foi alvo já de operação da Polícia Federal, chegou a ser preso. Olha só o que ele falou. O óbvio. Prisão de Bolsonaro não seria útil para o país, diz Temer. Pouco mais de 4 anos após ser preso pela Polícia Federal, quando saía de casa, o ex-presidente Michel Temer diz que o encarceramento preventivo de ex-chefes da República não faz bem ao Brasil. Para ele, a possibilidade disso ocorrer novamente agora com Jair Bolsonaro deveria ser evitada e pode ter efeito de criar empatia com o ex-presidente. Você o vitimiza, afirma ele. Empatia? A cada momento, a popularidade do ex-presidente Bolsonaro cresce, a ponto de ter pesquisa falando que Bolsonaro não perdeu a sua base. Apesar de todos os ataques da imprensa, apesar de todos os ataques do PT, apesar de todos os ataques do judiciário, Bolsonaro continua firme e forte com os seus apoiadores. E digo mais, pessoas que antes criticavam muito Bolsonaro, agora partem para as críticas ao Lula. O que teve de gente que apoiou Lula, fez o L, está arrependido e fala, olha, eu queria estar de volta na gestão Bolsonaro. Exemplo, prefeitos da região Nordeste. Mais do que esses, Lula perdendo a base dos prefeitos que estão em greve desde ontem. Fizeram greve porque Lula não está fazendo os repasses do fundo municipal. E tá cheio de vídeos, eu vou trazer vídeos para vocês, de prefeitos dizendo, olha, na época do Bolsonaro a gente não precisava nem ir lá pedir. Que espécie de governo é esse do governo Lula? Então, cada vez mais você vai ver o governo, o apoio ao governo Lula definhar. E isso aqui que o Michel Temer disse é o óbvio. Vai criar mais força a Bolsonaro se realmente prenderem Bolsonaro. Mas aí chega um nível dessa imprensa
que o advogado do Bolsonaro tem que entrar em contato com a imprensa para falar, para pedir para eles pararem de mentir. Dá uma olhada só. Essa matéria aqui é do Terra Brasil Notícias. O advogado de Mauro Cid desmente a Globo News e diz estar estarrecido com as insinuações. É um áudio de mais ou menos 1 minuto e meio. Eu peço que você ouça comigo. Tudo bem? Desculpa, eu estou estarrecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no Cid. Acusações ao Bolsonaro que não existem. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra o Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderia ter envolvimento com o Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando um áudio. Isso é real, tu pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa, todo. Nunca se falou nada além disso. E olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Não é nada, mas é injusto. É injusto. Injusto comigo, injusto com a defesa, injusto com o Cid. E com o próprio ex-presidente. Então isso não é verdade. E a defesa do Cid está sendo bem feita, obrigado, sou eu e minha turma. E não estamos julgando a culpa nele. A culpa dele é apenas o que existir. Nós não conhecemos nada disso que vocês estão falando. Não tem nenhuma suspeita, vou repetir. O dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que é o que ele ganhava de presidente e uns 20 mil da aposentadoria. Era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando, porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito. Mas não tem nada além disso. O que eu sei até agora, que foi falado, isso aí, não tem nada de corrupção do Bolsonaro. E o Cid não disse nada além disso. E muito menos envolver generais, militares. O que é isso? Estão tirando da onde essas insinuações? Isso não existe. Nunca existiu. Tá? Por favor. Então verifica isso aí. E o Valo está indo longe demais. Está criando fantasia. O que há? Vamos nos respeitar, né? Tu tens canal aberto comigo. Estou te mandando esse áudio. Porque confio em ti. Tá? Obrigado. Desculpa a minha indignação, mas isso aí está indo longe demais. Está inventando coisas e pondo na minha boca e na boca do Cid. E aí, pessoal, nesse caso, vocês viram aqui a indignação do advogado, falando que estão distorcendo as falas dele. Mas sobre esse assunto ainda tem mais um ponto. Olha só, matéria da Band, tá? Sempre citando a fonte. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, avalia processo de Lula sobre presentes que pode favorecer Bolsonaro. A ação pede anulação de decisão que determinou a devolução de bens e itens recebidos por Lula no primeiro e segundo mandato. Ou seja, o Lula recebeu bens, pegou bens, entrou com ação pedindo que a devolução que foi feita ao TCU seja cancelada. O Lula teve um relógio dado pelo então presidente da França à época que nem declarado foi. Se realmente essas ações das joias alcançarem Bolsonaro, o que vai impedir de alcançar Lula? Vocês entendem o porquê do recuo agora? Então, assim, simplesmente não acharam nada. E tá tomando um outro contorno que pode favorecer o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas já que a gente está falando desse caso, estamos falando de casos de corrupção, né, que tentam jogar em cima do Bolsonaro, o próprio advogado aí, que é do Mauro Cid, fez a defesa. Vamos falar desse caso aqui, ó, Juscelino Filho e Lula, que hoje pegou de surpresa muita gente. Hoje foi um dia tenebroso para o Lula.
Vocês podem ter certeza disso, por causa dessa questão do Juscelino Filho. Dá uma olhada no que aconteceu. Essa matéria é do R7. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão em operação que apura desvios de verbas de emendas parlamentares. Eu acho muito bonito o fato da imprensa agora não falar mais de emendas secretas, são emendas parlamentares. Um desvio de dinheiro que ninguém sabe para onde vai, que é uma coisa assim absurda. Na época do governo Bolsonaro eram as emendas secretas, fruto de corrupção. Agora são as emendas parlamentares que estão previstas na lei. Engraçado isso, né? Mesmo depois do STF ter decidido contrário a elas, o Lula continua usando e para a imprensa está tudo bem. O fato é que essas ações buscaram o ministro do Lula. Essa matéria do Poder 360. A PF, Polícia Federal, pediu busca contra ministros de Lula, contra o ministro de Lula, mas Barroso não autorizou. Ministro da Comunicação, Juscelino Filho, é investigado por suposto envolvimento em desvios de verbas federais da Codevasp. E aqui me causa uma certa estranheza. Nós estamos falando da Polícia Federal subordinada ao Flávio Dino. E não cai uma folha da árvore sem que o Flávio Dino determine a Polícia Federal investigar. Se é que você me entende. Pois é, e como que teve essa demanda contra um ministro do Lula? E mesmo depois de tantos escândalos de corrupção, de tantas provas, o porquê o Barroso negou contra o ministro do Lula. Mas acertou a irmã dele, tá? Olha só, essa matéria do Terra Brasil Notícias, ministro de Lula enviou pelo menos 13,4 milhões. Olha só quanta grana, 13,4 milhões do orçamento secreto à irmã investigada pela PF. E aí, a irmã do ministro, ela teve o mandato suspenso, ela foi suspensa, e essa o Barroso autorizou, a irmã dele, mas o Barroso não autorizou. Por que este governo é tão blindado? Qual a justificativa? Tenta me responder aí o porquê que há uma blindagem tão poderosa desse governo. Gonçalves Dias, pedido de prisão e nada. Flávio Dino não entregou documentos que são parte da investigação da CPI. E nada. Até agora são intocáveis, intangíveis. O que acontece? Tá? E essa notícia desse escândalo, mais esse escândalo do ministro do TCU, do Lula, perdão, é absurdo. E aí, eu tenho uma pergunta para você e eu queria que você me respondesse. Como que pode dar certo um governo que primeiro escolhe os ministros, depois cria os ministérios e manda cada um para um lugar? Qual a qualidade técnica desses ministros? Primeiro ele escolheu. Você vai ser meu ministro. Você vai ser meu ministro. Fulano vai ser meu ministro. Ele vai. Simplesmente escolhe quem vai ser os ministros. Mas ministro que eu não sei. Vou definir depois para onde eu mando cada um. Como que isso pode dar certo? Não tem jeito. E aí, como a gente está falando desse ministro aqui, que pode não ter dado certo, a oposição pediu a prisão de G. Dias, ex-ministro, diz que não tem medo de ser preso. Por que ele não tem medo de ser preso? Qual é a confiança? A oposição acionou nesta segunda-feira, dia 31, a Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, por prevaricação. O general, contudo, disse que não tem medo de ser preso. Ao todo, 25 parlamentares assinaram a solicitação no documento. Eles mencionam as imagens da câmera de segurança que foram divulgadas pela CNN Brasil. Enfim, por que ele não tem medo de ser preso? Porque qualquer um na situação dele, eu acredito que estaria até apavorado, morrendo de medo de ser preso, porque neste caso, em específico, ele não teme. Quem o blinda? Quem o protege da prisão? Pois é. Não são os mesmos que blindam o Anderson Torres, porque o Anderson Torres, por muito menos, foi preso, mas por muito menos mesmo, porque saiu de férias. Mas o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, também estava de férias. Uma matéria diz que
o ministro Alexandre de Moraes estava em Paris quando determinou a prisão aqui. Dá para entender? Aí tem outro ponto também, que a gente faz análise aqui. E o Coronel Naime, que estava de férias, assim como o ministro do Supremo, saiu das férias, foi para o fronte, enfrentou, bateu de frente, apanhou, está preso até agora, sem sequer ter sido oferecida a denúncia. Até então, foi a informação que a defesa dele trouxe. Não foi oferecida a denúncia. E aí? Então, tem muita coisa errada acontecendo, tá? Não tenha dúvidas. E no final disso tudo, não tem como a gente não mencionar o Dino, né? Eu ia deixar para o próximo editorial, porque eu tô com umas 4 matérias aqui ainda. Vai ter que ficar para o próximo. Não quero vídeo muito extenso. Mas no final das contas, o que eu quero que você perceba? Vamos lá. Vamos entender. Matéria da Folha de São Paulo, tá? Crítica a Zanin é injusta e governo Lula não é de esquerda, diz Flávio Dino. Há uma incompreensão política nas análises. O nosso governo, liderado pelo presidente Lula, não é de esquerda. É um governo que expressa maioria democrática. Cristiano Zanin se interessa nesse conceito de maioria democrática? Sim, claro. Significa dizer que em dezenas de votos, quem sabe centenas, não haverá um afinamento no que vota a teses de esquerda. É muito cedo para julgar. É muito cedo para avaliar em um mês o desempenho de um ministro supremo. Aqui, o Flávio Dino deu 2 tiros só. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Você não entendeu o porquê? Eu vou te explicar. São só 2 interesses do Flávio Dino. Dois interesses bem simples. 2 interesses, digamos assim, bem humildes e modestos. Ou ele quer ser presidente da República ou quer ser ministro do STF. E aí você tem que entender uma coisa. Para quem não percebeu, fica a dica. Flávio Dino jogou vamos dizer aqui, jogou uma cobra dentro do galinheiro contra o Lula. Pois é, aplicou o veneno contra o Lula. Ele mandou para a militância petista, de extrema esquerda, que Lula não é esquerda. Você entende? Olha só, o Lula não é esquerda e não nomeou um ministro de esquerda. Ele não é esquerda e não nomeou um ministro de esquerda. Ele jogou isso para a militância. Ou seja, eu sou esquerda, comunista. Eu, Flávio Dino, sou esquerda, comunista. Ou, do jeito que vocês gostam, radical. Ou me colocam no Supremo porque o Zanin não é, ou me coloquem na presidência porque o Lula não é. Mas nem o Lula e nem o Zanin é de esquerda. E se você quer alguém de esquerda, vote em Dino para presidente ou pressione para me colocar no STF. E essa foi uma jogada genial do Dino, que pode sim dar a ele uma vaga de ministro do STF, porque Lula não quer bater de frente. Lula já falou que quer concorrer à reeleição, o PT já falou que endossa, e eles vão ter que tirar o Flávio Dino do lugar. Porque na briga de alguém da direita apoiado pelo Bolsonaro e alguém da esquerda rachando com o Lula, como o Flávio Dino, forte, a briga vai quebrar a esquerda e a direita ganha. Então, eles vão ter que eliminar esses opositores fortes. Ciro Gomes já era, Marina Silva já era, Tebet já foi eliminada do jogo. Hoje, quem sobra de nome forte é só o Flávio Dino para rachar a esquerda numa eventual eleição em 2026. E o Flávio Dino deu a jogada certeira. Lula, ou você me coloca como ministro, que é o que a militância quer, ou você cai, porque eu vou concorrer. Você concorda comigo ou discorda de mim? Coloca no comentário, vai? Quero saber qual que é o seu ponto de vista sobre essa análise que eu fiz. Essa fala do Dino foi para a militância esquerdista, para mostrar para eles, pressionarem Lula para ele ir para o STF ou para a presidência. O que você acha? Coloca no comentário. Pode ter certeza que o Lula está bem incomodado com essa fala do Dino. Não tenha dúvidas disso, tá? Ele não fez para defender o Zanin, não. Ele fez para se autodefender. Concorda comigo? Coloca no comentário, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês, correto? Grande abraço e até lá.